Este tutorial irá apresentar a entrevista como uma forma de pesquisa de informação peculiar e trabalhosa, composta de várias fases do processo com necessidades especiais. Os métodos jornalísticos que irei abordar ao longo do vídeo visam transmitir as dicas essenciais para como realizar uma entrevista. Este método de investigação pouco comum no meio académico, quando comparado à pesquisa entre outros suportes como livros ou sites, tem, no contacto direto que o investigador estabelece com a fonte de informação, uma vantajosa forma de reprimir as habituais e invisíveis interferências entre esta e o público. Contrariando os outros formatos de consumo de dados, na entrevista, estes são capturados no estado em bruto, sem a intervenção de redatores, revisores, editores ou até outros entrevistadores. No entanto, curiosamente, existirá sempre uma dependência da entrevista para com os outros suportes, quer seja como forma de tomar conhecimento de quem entrevistar, como com as informações necessárias para desenvolver as perguntas adequadas. Esta ponte é marcada da necessidade de se conjugarem para o mesmo fim, completando-se mutuamente numa informação aspirando ao mais completa possível. O contacto com o entrevistado. Esta primeira abordagem, realizada quer presencialmente, quer através do meio de comunicação, como por exemplo o correio eletrónico, deverá expor quem é, como tomou conhecimento da pessoa que se propõe a entrevistar, os seus motivos de estar a contactar e o que pretende adquirir com a entrevista, apresentando ao mesmo tempo a sua disponibilidade e propostas de meios para a realização da conversa, deixando claro ao entrevistado ponderar sobre a calendarização final e o tipo de entrevista. E-mail, presencial, telefone ou Skype são algumas das escolhas que poderá oferecer. Partindo para um caso particular, o qual tomaremos como exemplo para os restantes pontos, se este fim for um projeto académico, explicitar a cadeira em que este se encerra e os professores ou professor coordenador deverá também fazer parte do conteúdo da abordagem. Preparação técnica. Dependendo do meio de realização da entrevista, irá precisar de diferentes materiais. Se definir, juntamente com o entrevistado, que a melhor forma de comunicar é através de e-mail ou carta, deverá escrever e enviar as perguntas, de preferência num ficheiro anexo editável, Word ou Pages, o qual o sujeito deverá reencaminhar de volta com as informações solicitadas. Os restantes casos, quer presencialmente, quer por telefone ou Skype, exigem que proceda à gravação áudio da entrevista, solicitando o aval do entrevistado previamente, podendo, nas situações aplicáveis, registrar também o momento em formato vídeo. Pegando novamente no contexto académico, o seu foco será no conteúdo da entrevista em formato textual. Sendo praticamente impossível tomar nota de todas as palavras do diálogo, precisará de um gravador de áudio para mais tarde transcrever a entrevista. É aconselhável verificar que tem espaço na memória do dispositivo, assim como que tem um aparelho sobressalente à mão. Em casos mais específicos, como o telefone ou Skype, precisará de um gravador especial, ou aplicação que se conecta ao seu telefone, ou um programa como o Pamela for Skype, respectivamente. Elaboração das perguntas. O processo de elaboração das questões principais da conversa ou pontos-chave a abordar deve começar com a recolha do maior número de informação sobre o entrevistado, analisando o seu CV, bibliografia e artigos online, podendo estender-se até a outras entrevistas, assim como discografias e filmografias, se o caso facultar. Este será um material do qual retirará uma linha condutora para as suas perguntas,
não esquecendo o foco temático que o levou a realizar a entrevista em primeiro lugar. Uma boa pergunta tem sempre em vista uma boa resposta. Não deve ser nem muito vaga, o que resulta em respostas que se estendem hiperbolicamente a qualquer assunto, deixando o entrevistado à deriva, nem muito específica, pois é importante que o sujeito não perca o contexto geral. Isto poderá resultar na entrada em assuntos periféricos desnecessários, por exemplo. Podemos identificar numa entrevista maioritariamente 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Jornalistas afirmam que a melhor forma de começar uma entrevista é através de uma questão fácil e leve, pessoal que se foque na vida do entrevistado, mais que no seu trabalho, estabelecendo as bases para o resto da entrevista. Esta fase introdutória pode incluir questões como o local de nascimento, a razão de escolher o ramo de estudos que seguiu e luz de infância, entre outras. Por exemplo, pergunta onde começou o interesse dele pela temática da conversa. Isto dá a oportunidade de prosseguir o diálogo, contrapondo a resposta a esta pergunta com o próprio trabalho que o sujeito desenvolve dentro do mesmo contexto, elaborando uma ponte entre estes 2 dados, que o entrevistado poderá desenvolver. Em resumo, esta etapa pretende criar uma ligação pessoal entre os 2 intervenientes na entrevista. Durante a fase de desenvolvimento, deverá abordar a relação entre a informação que recolheu sobre a vida e carreira do entrevistado e a temática que pretende investigar, elaborando questões partindo, por exemplo, de citações do entrevistado que mostrem essa mesma ponte, parafraseando perguntas que este mesmo possa levantar no seu trabalho, entre outros tipos. Essencialmente, deverá perguntar tudo o que não sabe e que pretende saber, ao mesmo tempo que balança factos com a própria opinião do sujeito. Em última instância, deverá realizar a pergunta central do seu trabalho, caso tenha uma única, ou dedicar o final da sua entrevista a conhecer os planos para o futuro do entrevistado, ou, por exemplo, como ele vê o tema no espaço de 5 anos. Termine com uma nota positiva e de agradecimento. Transcrição do texto. A transcrição surge de certa forma como a etapa onde os dados gravados ou recolhidos são materializados. A palavra escrita perde as características da voz do entrevistado, como o timbre ou o sotaque, assim como a intuação dada, por vezes fulcral, para imprimir uma determinada intenção ao discurso. Os tempos, pausas e silêncios sofrem também com a passagem para o papel ou o documento de texto digital, interferindo uma vez mais com o caráter original do discurso. Por outro lado, a entrevista passa a ser estruturada, de acesso não linear, e há uma homogeneização das frases preferidas. Ao transcrever, tenha em consideração que certos maneirismos inerentes ao discurso falado, como repetição de palavras, suspiros ou algumas pausas, não devem ser incluídas, visto serem fundamentalmente entraves à fluidez do texto. No entanto, esta não é uma condição essencial, já que a omissão de alguns dos trejeitos mencionados pode distorcer a intenção da frase. É importante ter em atenção e conceder a esta fase a ponderação e sensibilidade que ela carece. Evidentemente, este processo não se aplica a entrevistas efetuadas por e-mail ou carta. Comunicação com o entrevistado. Por fim, considere um novo contacto com a pessoa entrevistada, de forma a retificar eventuais pontos no documento já transcrito ou elaborar novas questões que possam enriquecer o texto, para chegar a uma versão final e definitiva da sua entrevista. Espero que este tutorial tenha sido útil, para que possa elaborar entrevistas profícuas, inteligentes e eticamente corretas.